Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Dá um Help, aqui no canal Brincando com Ideias. É nessa série que a gente traz aqui respostas aos comentários que vocês colocam nos vídeos. É uma forma da gente conversar. Vocês podem comentar nos vídeos colocando dúvidas, perguntas, e a gente traz aqui as que foram selecionadas, e hoje a gente tem três aqui bem bacanas. E sabia que com a dúvida dos outros a gente aprende muito? Pois é, essa é a pegada aqui do Dá um Help. Então manda sua pergunta, quem sabe a sua não vem aqui para o próximo vídeo na semana que vem, hein? Vamos lá então? Se você está chegando agora no canal, deixa eu só me apresentar rapidinho. Eu sou Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação, apaixonado por tecnologia, por software, Arduino, criação de tecnologias, e por isso que eu criei esse canal, para compartilhar o conhecimento com vocês, assim, de forma gratuita, para que vocês possam dar os primeiros passos e também que seja de uma forma descontraída, divertida. É assim que a gente aprende, né? Pondo a mão e se divertindo, muito melhor. Bom, vamos lá então. Hoje eu trouxe aqui a pergunta do Greenville Lyrics. Ele fez essa pergunta no vídeo Usar dois displays no mesmo projeto com Arduino. Tem como? Esse foi o vídeo que nós postamos e ele perguntou o seguinte: tem como ligar um motor de grande porte com o Arduino? Seria por meio de um relé, um contator? Olha, Greenville, sim, tem como ligar um motor de grande porte. Pode ser por relé, pode ser por contator. Como você está usando esses exemplos, relé e contator, eu estou imaginando que esse seu motor seja um motor de corrente alternada, ou seja, é o tipo de energia elétrica que nós temos na tomada, na rede elétrica em geral de um edifício, nas fábricas. Então, se for um motor que trabalha dessa forma, por exemplo, o motor de um liquidificador, então você sim pode controlar esse motor pelo Arduino, de forma em que, se você usar um relé ou um contator, você vai programar o Arduino para desligar ou ligar esse motor. Você não vai conseguir, com o relé, com o contator, ter um controle maior, por exemplo, de velocidade ou também do sentido de rotação. Mas simplesmente ligar ou desligar, perfeito, dá para fazer. Se você for utilizar um motor de corrente contínua, que é o tipo de energia que nós temos nas fontes, nas pilhas, nas baterias, no carro, por exemplo, né? Bateria do carro. Todo carro, sistema elétrico é corrente contínua. Então, se você for utilizar um motor desse tipo, também você pode sim controlar com o Arduino. Se for com um relé, ok, você vai ligar ou desligar da mesma forma com a contatora. Mas, se você quiser controlar o sentido de rotação ou a velocidade de rotação, aí você já consegue ter também esse controle pelo Arduino, porém utilizando um módulo para que possa dar, né, a capacidade do motor, ou seja, dar a energia que o seu motor precisa na capacidade que ele precisa. Então você utiliza um módulo Ponte H. Esse módulo foi desenvolvido para isso e tem diferentes capacidades de ponte H. Tá? Tem aqueles que são para motores bem pequenininhos, tem alguns motores mais parrudos. Tá? Aqui mesmo no canal a gente já fez vários vídeos utilizando esse módulo ponte H, e aí você precisa verificar o seu motor, quanto que ele consome de corrente elétrica, em situações inclusive em que ele é forçado, tá? Ou seja, se a gente liga o motor e deixa ele girar normalmente, ele não vai consumir o seu máximo de corrente elétrica. Por quê? Porque o máximo será quando o motor está precisando fazer força e ele está tendo resistência na rotação do eixo dele. Então, se ele tem muita resistência, ele vai puxar mais corrente elétrica. E então, nesse caso, você precisa saber o seu motor, quanto que ele consome, e procura a ponte H correta, tá? Mas lembrando que ponte H é só para corrente contínua. Corrente alternada, você não tem ponte H. Tá? E aí, no caso, para você controlar velocidade, sentido de rotação, num motor de corrente alternada, você já precisa procurar um aparelho específico para motores, e não vai ser o Arduino que vai resolver isso, tá bom? Próxima pergunta nós temos aqui do Daniel Murad. Tá? O Daniel ele fez essa pergunta no vídeo Sensor de Distância
o GY53, leve, pequeno e preciso. Esse sensor de distância, enfim, a gente fez esse vídeo explicando sobre ele e o Daniel perguntou o seguinte: notei que o sensor ultrassônico é falho em superfícies diagonais e em superfícies que possuem furos, como uma grade, por exemplo. Gostaria de saber se esse sensor a laser é mais preciso. Então, ele está se referindo a esse sensor que nós falamos, o GY53, que utiliza laser para fazer a captação da distância, e ele pergunta se ele é mais preciso do que um sensor ultrassônico. Por exemplo, o sensor ultrassônico é aquele que parece dois olhinhos no robozinho. A resposta, Daniel, ele pode ser um pouquinho mais preciso sim, porém, ele trabalha da mesma forma que o ultrassônico. Os dois trabalham por reflexo. O ultrassônico é o reflexo do som, que é aqueles dois olhinhos, um emite o som, rebate no que ele está percebendo na frente e na volta do som ele calcula o tempo, então com isso dá para saber a distância do que está na frente. E é em coisa de milissegundos isso, tá? Por isso que ele funciona muito bem. Mas veja, se é diagonal, o reflexo ele não volta normalmente, né? O reflexo às vezes vai rebater, ou na grade simplesmente não tem o reflexo. Então o GY53 ele acaba sendo um pouco melhor, tá? Ele vai captar, né, superfícies um pouco menores, mas como ele também trabalha com reflexo e aí do laser, tá? Então não vai ser tanta diferença assim, tá, Daniel? Ou seja, o que eu recomendo para você ter um sensor bem legal é você utilizar qualquer um desses sensores, mas você colocar um motor para você ficar variando a posição desses sensores, tá? Uma espécie de um radarzinho. Tá? Então, nesse caso, se você fica variando, então você consegue detectar o objeto, mesmo que eles tenha furos, uma grade, ficaria melhor, tá bom? Mas os dois trabalham praticamente da mesma forma. E a última pergunta que eu trouxe para hoje é do Nilson Souza. Ele fez a pergunta lá no vídeo de Down Help também, usar dois displays no mesmo projeto com Arduino. Tem como? Então lá nesse vídeo o Nilson perguntou o seguinte: sugestão do tema para Down Help. Ele fez uma pergunta misturada com sugestão. Implementar duas comunicações seriais no mesmo Arduino Uno, onde ele receba um serial e transmita na outra e vice-versa. Ele falou, valeu, parabéns pelo canal. Obrigado, Nilson. Obrigado, inclusive, pela sua pergunta também. Obrigado pelo elogio. Olha, Nilson, isso sim é possível fazer, tá? Tranquilamente. Se você for utilizar uma placa Arduino Mega, é ainda mais fácil, porque a Arduino Mega tem 4 portas de conexão serial. Então você utiliza uma para fazer uma conexão, outra conexão, e aí você faz um sketch bastante simples, que se receber a informação da serial 0, manda para a serial 1. Se receber da serial 1, manda para a serial 0. Tá? Ficaria muito tranquilo, daria até para conectar mais 2 dispositivos também seriais, sendo que o Mega tem até 4 seriais. Agora, o Arduino Uno só tem uma serial. Então, mesmo assim é possível fazer, porém você vai utilizar bibliotecas para você ter o recurso serial em outras portas. Então, em vez de você utilizar o serial nativo do Arduino Uno, que está na porta 0 e 1, você pode usar uma biblioteca. Por exemplo, a biblioteca Software Serial. É assim que ela chama, Software Serial. Com essa biblioteca você pode dizer, olha, Arduino, a porta 7 e 8 são seriais. A 7 é RX e a 8 é TX. Você fala isso na biblioteca e ela passa a funcionar. A biblioteca vai te dar os comandos que você tem para serial, porém através da biblioteca. E você consegue fazer essa comunicação. E você pode criar vários objetos com a biblioteca Software Serial, logo você consegue ter várias comunicações seriais. Então aí o seu limite seria a quantidade de portas que você tem no Arduino. Mas tem que ter um cuidado aí, tá bom, Nilson?
esse cuidado é o seguinte: quando você está utilizando várias comunicações seriais através da biblioteca software serial, você tem lá um comando para você dizer qual delas está habilitada para receber uma informação. Tá? Então, se você for receber informação, seja de um lado ou do outro, né, de um equipamento ou do outro, você vai ter que ficar com o ouvido ali da software serial, né, do Arduino, vai ter que ficar, olha uma porta, olha outra, olha uma porta, olha outra, porque ele não tem como ficar ouvindo ao mesmo tempo todas as portas seriais. Tá? Então, é esse cuidado só, fora isso, você consegue utilizar tranquilamente. Beleza? Então é isso, gente. Eu agradeço demais aqui aos nossos grandes amigos Greenville Lyrics, o Daniel Murad e o Nilson Souza pela pergunta, pelos comentários. Espero que aqui na próxima semana a gente tenha o seu comentário, combinado? Posta aqui o que você quer perguntar para a gente. E obrigado a todos vocês que estão assistindo, participando do canal. Se você está gostando, não esquece do like para dizer para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, não especificamente do canal, mas sim desse conteúdo que foi falado nesse vídeo. Ajude o YouTube a conhecer o seu gosto, porque senão você vai ficar recebendo o que o YouTube acredita que você gosta. E é normal, isso acontece comigo no YouTube, normalmente a gente está ali navegando, começa a vir temas que a gente vai às vezes até por curiosidade e ele entende que é aquilo que a gente gosta e a gente acaba às vezes não recebendo mais sugestão daqueles temas que a gente gosta mais. Então, cuidado, o like aqui serve muito mais para vocês do que para a gente. Para a gente ajuda muito também, beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau!